Um grupo de pessoas que estava na rua começou a comentar com o jovem que ele estava concentrado demais nos livros e nos estudos. Eles diziam que ele era só um teórico, e que nem sinal de poder espiritual havia no corpo dele. Mesmo que ele aprendesse alguma coisa, não ia conseguir usar. O rapaz, que era bem bonito, não quis continuar discutindo. Se virou, respirou fundo e respondeu de forma tranquila, dizendo que não estava bravo e que, no fundo, eles até podiam estar certos. Durante 3 anos, aquele loiro vivia provocando o jovem. Sempre que se cruzavam, ele ficava irritado. Bastava o moreno aparecer que o outro já ia para cima, puxava ele pela camisa e começava a falar sobre sua aparência e sobre aquele jeito calmo. Mas, na verdade, só queria provocar, chamando ele de covarde. O loiro chegou a dizer que ele era o jovem mestre da União da Espada Celestial, e que, se alguém ousasse insultá-lo, ele simplesmente sumiria dali num piscar de olhos. De repente, toda essa confusão foi interrompida por uma voz masculina que apareceu no meio da discussão. Essa voz lembrou a todos que, pelas regras de Tzaminia, era proibido usar violência contra outros praticantes. Então, o loiro, mesmo contrariado, não teve escolha a não ser recuar e deixar o jovem ir, porque sabia que, no pior dos casos, acabaria levando uma punição. Tentando disfarçar, o loiro ainda comentou que só queria trocar experiências, mas que jamais imaginou que o outro fosse tão fraco assim. Depois disso, os garotos perceberam que não dava para continuar insistindo com aquele mestre, então decidiram sair dali e deixar o território. Já mais calmo, o loiro perguntou ao jovem se ele tinha pensado sobre tudo aquilo que eles haviam comentado recentemente. Mas a resposta foi negativa. O jovem explicou que estava estudando naquele lugar há 8 anos, e que, com muito esforço, tinha chegado só até o primeiro estágio do sangue congelado. Por isso, estava decidido a ir embora o quanto antes e procurar outro caminho. Agradeceu ao responsável do lugar pelo cuidado durante todo esse tempo, disse que tinha seu próprio plano e que, a partir dali, era hora de seguir em frente. A professora, que estava por perto, apenas comentou que ele era realmente muito teimoso, mas que não podia fazer nada quanto a isso. Afinal, já fazia 8 anos que tentava conversar, explicar e ajudar ele, e mesmo assim ele insistia no próprio caminho. O jovem, mesmo assim, conseguiu atingir um pequeno progresso, e parecia alguém bastante covarde, com aquela aparência simples e comum. Fazia 3 anos que ele tinha vindo parar nesse mundo, e herdado uma parte das memórias da pessoa que morava ali antes. Mas, quando acordou, percebeu que não recebeu nenhuma vantagem além disso. E o rapaz bonito, que observava tudo, simplesmente não conseguia entender como aquilo era possível. Ele se perguntava, por que estava aqui, afinal? Mas, se quisesse continuar vivendo daquele jeito, teria que aprender a lidar com a violência desse mundo. Por mais que seu nível de cultivo fosse baixo, aquele era o melhor conhecimento que ele tinha. E, no fim das contas, não havia garantia nenhuma de que um dia ele não poderia acabar se tornando um gênio. O jovem também ficou sabendo que, no primeiro dia do próximo mês, 4 celestiais de Tzami iriam escolher seus discípulos diretos. Aquilo só acontecia uma vez a cada 3 anos, depois de um ciclo de 100 anos. As sessões interna e externa da escola quase nem participavam mais desse tipo de seleção, muito menos quando isso envolvia quebrar o selo dos 9 céus, criado pela própria imperatriz. O rapaz, que era bonito mas bem desanimado com si mesmo, não tinha muita fé de que conseguiria algo com isso. Para falar a verdade, ele acreditava que, para alguém como ele, considerado um fracassado no cultivo, não haveria espaço algum. Mesmo assim, algumas horas depois, ele ainda estava lá, sentado na biblioteca, lendo. Afinal, esse sempre foi um dos seus passatempos favoritos. Quando percebeu que tinha finalmente conseguido terminar todos os livros que planejava ler naquele dia, ficou completamente satisfeito. Mas, de repente, uma notificação azul apareceu na frente dele, avisando que o sistema de raiva tinha sido ativado. Isso deixou surpreso demais. Na mesma hora, apareceu uma mensagem dizendo que ele tinha completado uma missão oculta, ler todos os livros da biblioteca. A partir daquele momento, o sistema estava oficialmente ativo. Outra mensagem surgiu, informando que, dali para frente, ele teria que eliminar criaturas vivas para conseguir pontos de raiva, que serviriam para desbloquear funções, tarefas e ferramentas do sistema. O jovem ficou impressionado com tudo aquilo e pensou que o sistema parecia bem poderoso. Mas, logo em seguida, caiu a ficha. Na verdade, aquela sua raiz espiritual fraca não era uma simples característica, era uma maldição. E entender isso foi um choque. Sem muito tempo para reagir, surgiu a primeira tarefa. Mesmo tendo 2 opções aparecendo na notificação, ela começou sozinha, sem esperar que ele escolhesse. Um holograma informou que aquilo não era uma ilusão de escolha.
A missão ia começar de qualquer forma, e se ele falhasse, as consequências seriam fatais. O tempo estava acabando. Restavam apenas 10 segundos para decidir, e ficou claro que, se ele ficasse parado, aquilo não ia acabar bem. Então, sem querer arriscar o próprio destino, decidiu aceitar. Só depois pensaria no que viria pela frente. E foi aí que apareceu uma mensagem que o deixou completamente chocado. Ele deveria se tornar discípulo direto dos 4 celestiais de Tsamin. Aquilo foi tão absurdo, tão inesperado, que ele mal conseguia acreditar no que estava lendo. Era algo simplesmente aterrorizante, porque, até aquele momento, isso era considerado totalmente impossível. No santuário de Tsamin, nenhum dos inúmeros estudantes que passaram por lá tinha conseguido superar os 90 degraus da escadaria de Jade Celestial, muito menos passar pelo teste da tristeza celestial. O jovem fugiu da ponte refletindo sobre tudo isso. Sabia que, para continuar avançando no cultivo, precisaria acumular 23,33 pontos de raiva. Só assim conseguiria ir mais longe. Sem perder tempo, decidiu usar as habilidades recém-adquiridas para tentar romper a barreira à sua frente. O vidro que estava logo diante dele começou a rachar, até que quebrou de vez. Na mesma hora, seu corpo ficou envolto por uma luz azul intensa, que brilhava sob o sol como se fosse energia pura. Depois dessa manobra bem-sucedida, ele precisou cobrir o rosto com as mãos, protegendo-se daquela luz forte, e então seguiu seu caminho. Tudo ao redor parecia muito estranho. Havia um brilho dourado por todos os lados, que, ao mesmo tempo que encantava, também deixava qualquer um desconfiado. De repente, um enorme raio laranja veio disparado na direção dele, vindo do outro lado da ponte. O impacto foi tão forte que o derrubou no chão na mesma hora. Com isso, ele percebeu que talvez aquele caminho pudesse mesmo ser considerado um teste, e dos mais cruéis. Foi então que ouviu uma voz desconhecida. Alguém, com um tom curioso, perguntou como ele tinha conseguido chegar até ali, um lugar tão sagrado onde, teoricamente, só imortais poderiam existir. Aquilo deixou tudo ainda mais misterioso. Ao levantar a cabeça, percebeu que, bem na frente dele, estava sentado um homem bem esquisito, ou pelo menos parecia. Na verdade, não estava nem certo se era homem ou mulher, porque havia algo diferente na aparência. Quem quer que fosse, estava visivelmente incomodado por ter notado a presença dele ali. O herói ficou se perguntando se aquela pessoa era, de fato, uma de suas futuras mestras. Só que, para sua surpresa, ela parecia ser muito mais jovem do que ele imaginava. Ainda assim, se apresentou e revelou que estava atualmente no estágio inicial do sangue de gelo. Com um olhar desconfiado, ela deixou claro que achava inacreditável que ele tivesse conseguido subir toda a escadaria de Jade. Comentou também que, para ela, era quase impossível acreditar que ele tivesse atravessado a formação da tristeza celestial. O jovem começou a se sentir desconfortável. Se levantou meio sem jeito, tentando se explicar, mas ela mesma afirmou que estava vendo tudo com os próprios olhos, então não tinha como negar. Logo depois, o holograma do sistema apareceu mais uma vez, avisando de forma bem direta que ele deveria obedecer às instruções dela. Caso contrário, seria punido com uma morte súbita, por desacato às regras celestiais. A garota olhou para ele novamente e comentou, meio pensativa, que talvez aquela escadaria estivesse mesmo em ruínas. Provavelmente, a formação que protegia tudo aquilo estava enfraquecendo. Diante dessa situação, o jovem ficou claramente envergonhado, sem saber nem o que dizer. Estava completamente sem reação diante de tudo o que estava acontecendo. Sendo bem direto com ela, o estranho se levantou cheio de confiança e pediu para Morena esperar ali, porque ela precisava avisar as irmãs sobre o que tinha acabado de acontecer. De repente, ela começou a formar uma enorme bola de fogo atrás dela, que parecia mais um portal, e aquilo simplesmente sugou ele para dentro. Enquanto pensava no que ia falar para elas, os professores começaram a perguntar para ele sobre o caminho, mas a bola de fogo acabou atrapalhando os pensamentos dele. Ao olhar na direção da bola, dava para ver a antiga fonte de poder divino, que guardava a energia das luas de gelo. Sem nem pensar muito, o jovem tirou toda a roupa e se jogou direto na água, e logo depois começou a sentir aquele frio que parecia cortar até o sangue. Enquanto isso, a jovem foi correndo até o palácio para contar para as irmãs sobre o que tinha acontecido. Assim que ela falou, as irmãs perguntaram se tinham visto ele, e a resposta foi sim, e ainda comentaram que ele era bem bonito. Uma das irmãs, com um vestido roxo que destacava a cor dos olhos, sentou na cadeira e ficou prestando atenção em cada detalhe. Não muito longe, uma artesã, vestindo um traje rosa bem elegante, comentou que ele realmente parecia ser alguém diferente. Foi estranho perceber que Yuya, que sempre foi conhecida por ser super boa com as palavras, dessa vez não conseguia dizer uma única. Logo depois, uma garota super elegante,
usando um vestido azul, percebeu isso, se aproximou e também entrou na conversa. As irmãs ficaram ali, conversando sobre como aquele jovem tinha um jeito meio estranho. A amiga ruiva comentou que percebeu isso logo nos primeiros minutos que falou com ele. Mesmo estando só no nível de sangue de gelo, ele conseguiu subir a escada de Jade e ainda por cima destruir a formação da tristeza celestial. Milaka ficou pensativa, e pela forma como tudo aconteceu, concluiu que aquele jovem só tinha conseguido chegar ali por pura sorte, e mais nada. Enquanto ela pensava, o rabinho rosa e fofo da artesã se enroscou um pouco no rosto dela, o que acabou deixando ela meio desconfiada. Então, ela decidiu colocar o jovem de joelhos, porque estava convencida de que ele poderia estar trapaceando, aproveitando a ruína das criações delas. Quando ouviu todas essas acusações, uma das irmãs garantiu que estava tudo certo com a formação da tristeza celestial, ela tinha certeza disso. Depois de analisar bem toda a situação, a mais bela delas disse que ele tinha sim conseguido passar nos testes, e que, a partir daquele momento, ele seria seu aluno. Milaka abraçou a amiga e falou que não aguentava mais segurar tanta ansiedade. Ela resolveu esperar que ele aparecesse, então Yer saiu para procurar o garoto, mas ele não estava em lugar nenhum. Ela não fazia ideia de onde ele tinha ido, já que tinha dito claramente para ele ficar no lugar onde estava. Olhando em volta, ela logo percebeu um homem bem bonito saindo da água, sacudindo as gotas do corpo. Aquilo deixou ela completamente irritada, porque, na visão dela, esse tipo de atitude era simplesmente inaceitável. Ele olhou para frente e ficou até feliz de ver que ela tinha voltado. Só que, junto dela, estavam também outros professores. A jovem começou a ficar mais e mais nervosa, e isso acabou gerando para ela 500 pontos de raiva. Tudo isso só porque ele teve a audácia de tomar banho no Lago dos Imortais. Ao perceber a reação dela, o rapaz entendeu que ela estava furiosa justamente por causa desse banho. E, provavelmente, ela não estava num dia muito bom. De repente, surgiu uma ideia na cabeça dele. Pensando em se justificar, e até se desculpar antecipadamente com os mentores, ele explicou que gostava muito da sensação de estar limpo, que tinha o hábito de tomar banho todos os dias, e que não fez aquilo para provocar ninguém. Mas, no fundo, isso acabou sim irritando as beldades. Duas das irmãs nem se deram ao trabalho de reagir, continuaram impassíveis como se nem tivessem ouvido. Só que a terceira, essa não. Ela ficou visivelmente mais irritada. Logo depois, apareceu uma notificação para ele, dando os parabéns, porque ele tinha conseguido deixar furiosa a deusa das 9 espadas, e com isso recebeu 9.000 pontos de raiva, além de uma habilidade extra. O jovem ficou totalmente sem entender de onde tinha vindo uma recompensa tão estranha, porque, na cabeça dele, isso devia depender do nível de raiva, não de uma situação tão boba. De repente, uma das celestiais começou a gritar ainda mais, sem entender como ele ainda estava dentro da água, e murmurou alguma coisa que ele não conseguiu captar direito. Sem discutir, o jovem começou a sair da água, dizendo que iria obedecer à ordem dela. Ao verem ele saindo, as beldades ficaram visivelmente desconcertadas, já que fazia muito tempo que não tinham esse tipo de contato com os alunos. Uma das irmãs chegou até a fechar os olhos, morrendo de vergonha, e pediu que ele se vestisse imediatamente, e que, por favor, não assustasse ninguém daquele jeito. O herói, no entanto, não fazia ideia de onde tinha errado, porque, na cabeça dele, estava só obedecendo às instruções que tinham dado. Toda aquela situação ficou bem constrangedora, e, no meio disso tudo, apenas uma das deusas parecia sentir algo além de pura raiva. No meio de toda aquela confusão, ela ainda deixou bem claro que não concordava, de jeito nenhum, em treinar um miserável como ele. Afinal, já tinha passado alguns minutos com o garoto e, sinceramente, não estava nem um pouco com vontade. De repente, bem atrás dela, um portal se abriu. De dentro do portal, ela puxou uma lâmina em chamas, que fez todo mundo congelar na mesma hora. O jovem não fazia ideia do que estava acontecendo, só percebeu que uma luz laranja começou a se espalhar por todos os cantos, junto com faíscas e fogo vindo de todos os lados. As irmãs até tentaram impedir a garota, porque aquilo era simplesmente inaceitável, mas ela não quis ouvir ninguém e continuou, determinada. O herói não sabia nem como reagir, nunca tinha se deparado com algo assim, então decidiu seguir seu próprio instinto. E isso foi no exato momento em que a lâmina flamejante veio voando direto para cima dele. Sem pensar duas vezes, a única coisa que passou pela cabeça dele foi a tarefa que tinha enfrentado antes. No impulso, decidiu segurar a lâmina pelando com as próprias mãos. Milaka estava ali, vendo tudo acontecer, tentando entender como aquilo era possível. Afinal, o rapaz estava segurando aquela arma em chamas, com as duas mãos, erguida acima da cabeça, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Foi então que, do nada, surgiu uma quarta irmã,
que claramente não estava num bom dia e já ia falar alguma coisa. Mas antes que ela dissesse qualquer coisa, a deusa deu um grito, mandando ela parar imediatamente, dizendo que aquele tipo de atitude era totalmente inaceitável, principalmente na frente dos alunos. Na mesma hora, todas ficaram em alerta ao perceber que o diretor estava por perto, e sabiam muito bem que aquilo não podia, de jeito nenhum, estar acontecendo. O rapaz, meio sem entender, só comentou que aquilo tinha sido muito perigoso para ele, porque quase foi queimado vivo. A Bella não conseguia entender como aquilo era possível, já que o rapaz tinha um nível relativamente baixo, ainda estava no estágio de sangue de gelo. De repente, a irmã mais velha não segurou e gritou com todo mundo, deixando claro que era totalmente absurdo impor um teste desses para um iniciante. Foi nesse instante que a deusa percebeu que realmente tinha exagerado. Ela virou de costas, abaixou a cabeça, envergonhada por ter levado uma bronca da irmã. Enquanto isso, a morena, que ainda estava na água, tentava desesperadamente lidar com a lâmina, fazendo o máximo para se livrar dela. Empurrou com tanta força que a lâmina voou para trás das meninas e simplesmente desapareceu no espaço, deixando todo mundo sem acreditar no que tinha acabado de ver. A senhora ficou furiosa com a situação e, sem pensar duas vezes, deu uma ordem direta, que ela voltasse imediatamente e lesse o Sutra dos Pensamentos Puros 500 vezes. A situação já estava tão tensa, tão fora de controle, que não tinha outra saída além de obedecer e ir cumprir a tarefa. Logo depois, apareceu uma notificação parabenizando o garoto, porque ele tinha conseguido irritar a própria imperatriz. Como recompensa, ele ganhou uma estátua divina de Qian-kun. O jovem ficou completamente surpreso, sem nem saber como aquilo tinha acontecido. A raiva causada pelo garoto nem chegou a ser levada diretamente em conta. A irmã apenas afirmou que ele tinha passado por muita coisa até ali. A partir de agora, se tornava oficialmente aluno e guardião do santuário. Essa decisão já estava tomada e todos já haviam sido avisados. Então, o rapaz, todo bonito e confiante, deveria ir até o templo junto com as meninas. Milaka ficou muito feliz com o novo aluno e até comentou que ele estava bem bonito, parecia até que tinha amadurecido um pouco. Sorrindo de leve, ela disse que, já que era professora dele agora, se dedicaria de verdade à sua educação. A deusa também comentou que estava preparando toda a base de estudos que ele precisaria e que ele deveria se apressar para começar logo. Depois de ouvir tudo, a morena se vestiu rapidamente e seguiu seus novos mentores. A imperatriz ainda avisou que, antes da cerimônia oficial, Janho teria que participar dos treinamentos junto com uma moreia. A criatura divina ficou claramente contrariada, sem entender por que tinha que fazer isso. Tentando se livrar, ela até argumentou que não daria uma boa professora, que isso não ia prestar e que seria melhor evitar. Só que a decisão já estava tomada, e foi bem firme, justamente porque os dois não se davam muito bem. O objetivo era fazer com que eles aprendessem a trabalhar juntos e fortalecessem o caráter, principalmente depois da confusão na excursão. Em troca de cumprir essa tarefa, a Bella seria liberada de outra missão, aquela mesma que, da última vez, tinha deixado a deusa extremamente insatisfeita. Mesmo assim, não tinha escolha, então ela respirou fundo, chamou o garoto e foi. Ele só balançou a cabeça, concordando, sem dizer uma palavra, e seguiu ela. Não queria nem saber de se meter de novo naquelas partes mais complicadas do caminho. No fundo, ele entendeu que, por mais estranho que fosse, as coisas estavam andando do jeito certo. Afinal, a companheira estava brava, e era justamente porque ele já estava, de certa forma, chamando a atenção da irmã dela. Ela, por outro lado, ficou meio chateada ao perceber que a amiga estava tendo dificuldades e não estava fazendo aquilo de coração. Além disso, não conseguia entender muito bem o motivo daquela escolha, já que Janho era uma pessoa simples, direta, sem rodeios. O garoto, claro, não estava nada satisfeito com a imperatriz, mas ela explicou que, ao longo dos anos, o santuário quase virou um deserto. Por isso, ela precisava aproveitar essa oportunidade para trazer mais vitalidade e energia para aquele lugar. Depois de ouvir tudo isso, ele só ficou pensando no quanto aquilo ainda ia dar trabalho. Depois de tantos argumentos, a deusa começou a entender qual era, de fato, o motivo daquela tarefa tão pequena e até meio injusta. Milaka suspirou e comentou que aquele garoto escondia muitos segredos, e que o futuro dele prometia ser bem interessante. O jovem não aguentava mais esperar até que ela o entendesse melhor, a curiosidade dele estava vencendo. No caminho, ele fez várias perguntas para a mentora, o que acabou irritando um pouco ela, porque nem ela e nem alguns dos outros sabiam responder tudo. Logo depois, eles passaram pela biblioteca, que chamou muito a atenção do garoto. Ele já tinha lido todos os livros do mundo exterior e queria muito explorar coisas novas. A vontade foi tanta que ele perguntou se podia entrar para dar uma olhada. A deusa respondeu que,
Depois que ela terminasse de apresentar o lugar, ele ainda teria que sentar e fazer as lições. Então, não dava para esperar muito. Em seguida, eles chegaram num templo usado para meditação do julgamento, que acabou surpreendendo bastante o garoto. Um pouco mais adiante, eles encontraram umas propriedades bem elegantes, e aí descobriram que era o pavilhão, a residência da irmã mais velha de Yuan. A deusa comentou que, segundo as irmãs, o garoto era sinal de sorte, mas deixou bem claro que ela mesma não acreditava nem um pouco nisso. A morena até pensou em responder, mas o sistema bloqueou. Ela ficou só observando, percebendo que precisava escolher melhor as palavras. Então, ela se gabou, dizendo que só se interessava por alunos de verdade, e não por quem tentava impressionar passando na sorte. O garoto, ouvindo isso, soltou que, na real, ela é que tinha muita sorte. A deusa, no entanto, tentou jogar a conversa para cima, dizendo que ele estava enganando todo mundo. A irmã ainda não tinha se acalmado e não conseguia confiar nele, porque, para ela, a força dele não era lá essas coisas. Mas o garoto manteve firme, insistindo que estava dizendo a verdade. Mesmo assim, parecia que ninguém ali estava muito convencido. O estranho então virou de costas, e a garota disse que, olha, eles tinham tempo de sobra para descobrir se essa tal maré de sorte dele ia durar tanto assim. De bom humor, a morena resolveu provocar e, andando, soltou que as mulheres ali estavam tão bravas que parecia até que a menopausa tinha chegado mais cedo. Ao perceber que a deusa não fazia ideia do que era isso, ela explicou, era uma doença sem cura, que começava com depressão, insônia e queda de cabelo. E ainda completou, dizendo que, além de tudo isso, o sinal mais claro era o aparecimento de uma. A garota continuou dizendo que, pelo jeito, a moça não era mais tão jovem, e com esse jeito difícil ia ser complicado ela arrumar casamento, o que deixou a deusa muito irritada. Voltando para Shashi, o mentor percebeu que, no dia em que o garoto virou oficialmente aluno, a conversa estava ficando curta, porque a situação tinha fugido do controle. A morena lembrou que a irmã mais velha falou que era preciso se controlar, senão a Bela ficaria brava de novo. Ele entendeu que esse era o único jeito de segurar a raiva do garoto. Pensando bem, ele começou a sacar que a moça devia estar muito preocupada com a própria aparência, e qualquer coisa que falassem sobre isso a tirava do sério. Isso deu um gás extra no jovem, que percebeu que não podia deixar passar essa informação e tinha que usar isso a seu favor. Voltando para a deusa, ele declarou que não importava a forma ou a aparência. Ao ouvir isso, a mentora ficou furiosa e adicionou 10.000 pontos de raiva, tremendo de ódio. De repente, ela pegou um pedaço de pau comprido para punir os alunos e avisou que ninguém salvaria o garoto naquela manhã. Logo em seguida, ela invadiu o quarto dele gritando, querendo acordá-lo na marrã. O garoto, ainda sonolento, perguntou para ela bater na porta da próxima vez, já que não estava pronto para conversar assim. Ela respondeu que na noite anterior tinham visto só metade do que precisavam e que tinham que subir e continuar o treino imediatamente. A garota tinha pensado muito sobre como agir durante a noite e agora estava decidida a não deixar o aluno escapar. O garoto começou a desconfiar que o professor ainda estava bravo por causa do insulto que fez sobre a aparência dela. Passando pela irmã, ela disse que não podia ensinar alguém que ficava bravo a cada palavra, que o garoto ainda era muito jovem e precisava de paciência. A morena ouviu tudo isso e ainda acrescentou que ele ainda era criança e não entendia porque algumas reclamações eram dirigidas a ele. Uma das senhoras, muito elegante, decidiu bolar um plano para dar uma lição no garoto e colocá-lo no lugar dele. A irmã tentou se acalmar, lembrando que precisava ter paciência e que, como o velho falou ontem, os professores merecem respeito. O mentor percebeu que era difícil mudar a situação, mas ainda tentou influenciar. O jovem, por sua vez, fingiu ser o mais inocente do mundo, agindo como se não tivesse feito nada errado. Pensando em tudo, ele lembrou que seu amigo não conseguiu sobreviver a uma excursão completa. A única saída era a situação que a irmã queria mostrar para os outros que estavam ali. Ela não entendeu direito o que ele quis dizer, o que a irritou um pouco, mas a morena não conseguiu rebater. Ela percebeu e sussurrou que a deusa precisava aprender a se comportar em sociedade. De repente, a Bela se lembrou que tinha esquecido de dizer algo e, reunindo as ideias, contou que o terceiro irmão definitivamente não é alguém para provocar, porque há um motivo para isso. O ressentimento dele ainda estava vivo da noite anterior, então ela não quis continuar o assunto porque ainda estava brava. Veio uma notificação avisando que o dono ficou bravo, mas dessa vez não haveria punição, ele só precisava tomar mais cuidado. Chegando em um lugar novo, os meninos começaram a explorar o local e decidiram estudar o que tinham ali. De repente, uma das deusas sentiu uma dorzinha no estômago e disse que estava com fome. Na frente deles tinha um pequeno prédio e explicaram que aquele lugar fazia a gente se sentir vivo. Quando chegaram mais perto,
A moça elegante abriu a porta e percebeu que o rapaz ainda não entendia muita coisa. A morena realmente não sabia do que estavam falando e decidiu perguntar de novo. Como não tinha nenhuma pista de fora, as beldades entraram e avisaram que aquele era o primeiro teste que ele precisava passar. O jovem ficou surpreso, já que não tinha recebido aviso algum, nem se preparou, e não sabia o que fazer. Ele viu as jovens se agacharem e foi informado que teria que cozinhar algo. Ficou sinceramente chocado, porque não sabia que os imortais também precisavam comer, igual todo mundo. A deusa corrigiu, dizendo que nem sempre, mas às vezes eles realmente querem, e é difícil explicar isso para alguém comum. A irmã mais velha gostava de frango cozido, a segunda preferia frango frito com batatas, a terceira frango assado, e a quarta frango ao molho. Antes, era a terceira irmã que cozinhava, mas agora ela estava ocupada, então a responsabilidade passaria para o menino. Ao ouvir os pratos preferidos das mentoras, o jovem percebeu que todas gostavam de frango. O professor olhou para uma cerca e logo viu um frango preso pelo pescoço. Aproximando-se, o rapaz pegou o frango e pediu para levá-lo à cozinha o mais rápido possível. O homem bonito observou em silêncio tudo, vendo o futuro jantar tentar escapar. De repente, a morena sorriu alegre e disse em voz alta que ele era muito bom nisso. Os mentores só tinham se precipitado, pois, se não gostassem, o jovem nem imaginaria o que o aguardava. Entendendo tudo, ele pegou o frango e assentiu, seguindo imediatamente para a cozinha. O último pensamento do frango foi que ela morreria mais cedo ou mais tarde e que queria encerrar logo seu ciclo de reencarnação. Na cozinha, o jovem se sentiu seguro, já que tinha experiência. Ele se considerava um dos melhores na tarefa. Cada movimento era feito com precisão, como se fosse algo diário. Quando tudo ficou pronto, o aluno chamou os mentores para a mesa e serviu 4 pratos requintados. As belas ficaram impressionadas ao ver. Tudo isso literalmente prendeu a respiração de todos, que mal podiam esperar para provar. Ficaram surpresos ao abrir as tampas e ver que a comida estava realmente linda, feita especialmente para cada um, e o aroma era maravilhoso. Cuti cobriu a boca, surpresa, enquanto uma luz amarela brilhava ao redor dos pratos. O jovem estendeu a mão para experimentar, confiante no que havia preparado. A irmã mais velha pediu que todos pegassem palitos para provar e avaliar a qualidade. Os mentores não hesitaram. Eles começaram a analisar cada ingrediente cuidadosamente. A imperatriz comentou que estava delicioso e que não comia algo assim há muito tempo. Milaka disse que o aroma era como um calor agradável, que acariciava o rosto, como uma fênix renascendo das cinzas. A terceira bela afirmou que a cada pedaço sentia seu poder espiritual crescer, pronta para um impulso. O jovem ficou feliz, sentindo uma felicidade infinita. As beldades não entendiam como ele conseguia cozinhar 4 pratos que agradavam a todas. A morena explicou que ele massageou o frango para deixar a carne macia e depois temperou, realçando o sabor. Milaka se aproximou da aluna e, tocando seu rosto, disse estar muito satisfeita. O jovem então perguntou ao quarto mentor se estava qualificado para isso, mas ela não confirmou diretamente. Pelo que sabia, ele podia ganhar pontos e irritar outros, mas não podia se deixar ficar bravo, senão se queimaria. Estudando o sistema, ele percebeu que havia várias habilidades, e uma loja com objetos do mundo, como armas. O homem bonito estava cansado de se interessar por força ou magia, pois o rifle era preciso e rápido demais para ignorar. Felizmente, no sistema tudo isso existia, e o jovem se perguntou qual poder era maior, uma bomba atômica ou um grande mestre. De repente, a imperatriz chegou atrasada e respondeu que a bomba atômica era mais poderosa, algo que surpreendeu muito o homem bonito, que não esperava ninguém ali com ele. A irmã, para não envergonhar o jovem, ficou em silêncio. Ao ver o mestre principal, o rapaz ficou assustado, temendo ter ido longe demais. A luxuosa imperatriz disse que já planejava dar um talismã, mas mudou os planos. O jovem suspirou aliviado, sentindo que tudo estava correto, quando o mentor confirmou que ele era realmente um aluno ao entregar o talismã. A irmã disse que a bomba atômica não podia ser comparada a ela em força e prometeu provar isso. A bela também disse que ele deveria descansar para recuperar forças antes de adquirir novos conhecimentos, dedicando-se à meditação. Para a surpresa de todos, a imperatriz desapareceu instantaneamente, deixando para trás uma luz roxa. A morena refletiu sobre as palavras, sem entender como a bomba poderia ser mais fraca que um mestre, mas confiando na possibilidade de comprovar isso pessoalmente. Parecia estranho, e só podiam supor que o jovem não conhecia o verdadeiro poder dessas armas. Ao chegar ao prédio, ele lembrou que era a biblioteca mencionada ontem, onde precisava entrar durante o passeio. Estudar era difícil, pois os meninos brigavam e brincavam, o que o irritava bastante. Ao entrar, algo inesperado apareceu à sua frente.
uma criatura macia, fofa e rosa que se moveu rapidamente em sua direção, deixando-o congelado e um pouco assustado. O jovem se mexeu de repente, seu corpo foi mais para dentro. Quando tudo parou, ouviu a voz de Milaka perguntando se ele estava subindo atrás dela. A morena ficou surpresa, não esperava encontrar a professora naquele lugar. Milaka começou a olhar a Luna com atenção, como se fosse dizer algo importante, e a observou mais de perto. Ele comentou, pelo jeito da voz, que parecia meio decepcionado por conhecê-la. A morena se explicou, dizendo que ele tinha vindo ali atrás de alguns livros porque ontem estava meio perdido e não conseguiu chegar lá. Virando-se, o mentor resolveu perguntar por que as crianças gostavam tanto de estudar. Chegando perto, quis entender por que ele evitava Milaka, já que ela era tão feia que assustava o rapaz. Ela, por sua vez, falou que era como um cisne elegante assustado pelo sol, como o dragão mais bonito brilhando na névoa do outono. Também disse que o rosto dela era delicado, fino como uma flor de lótus. Então, do nada, apareceu uma cauda fofa. Milaka disse que isso acontecia quando o humor dela melhorava e que não acreditava que um elogio tão bem feito pudesse agradar tanto a ela quanto a ela mesma. Ela falou sobre os elixires que criou, que tinham vários efeitos legais. O jovem, agradecido, decidiu que deveria ler pelo menos um poema antes de sair, sem pensar muito. Ele começou a improvisar e mandou muito bem, entrando totalmente no papel. A irmã gostou muito, parabenizou, e a cada instante o humor dela melhorava. De repente, a cauda desapareceu. Sozinha entre tantos elogios, ela ficou ainda mais emocionada, parecendo uma flor. A morena disse que, apesar do poema ser lindo, não tinha comparação com o que a menina sentia, que ficou ainda mais radiante. De repente, uma das caudas a agarrou e apertou um pouco, o que a surpreendeu, já que tudo parecia tão calmo. Até então quieto, o mentor falou que ele era muito ativo e que, por isso, precisava aprender a respeitar os professores. Milaka também lembrou que ele tinha esquecido de receber a recompensa prometida, algo importante para que ele aprendesse informação direito. De repente, a cauda que ele vinha apertando o tempo todo começou a se desfazer, o que foi uma surpresa. A garotinha fofa se aproximou, o abraçou e disse que queria recompensar o jovem por ter feito a deusa despertar. Pediu vários elixires para o aluno e depois perguntou por que ele escolheu estudar técnicas de transformação. Sugeriu também que talvez fosse melhor ele seguir seu mentor e participar das ilusões da raposa de 9 caudas. Ao ouvir isso, o jovem ficou muito feliz e disse que aceitava tudo. Estava pronto para abrir mão do sono para estudar. Então, uma quarta irmã apareceu, desanimada e sem entender o que os meninos faziam ali no quarto. De repente, o jovem começou a se contorcer no chão, como se alguém estivesse fazendo cócegas, mas não havia ninguém perto. A artesã imaginou que a irmã tinha usado suas habilidades nele, fazendo ele parecer um bobo naquele momento. Vasho contou que ela era quem ensinava as técnicas e que se ofereceu para ajudar porque uma amiga tinha aparecido de repente. A imperatriz pediu para que ela a acompanhasse numa visita complicada, e elas precisavam partir. A dama, sem paciência para esperar o jovem voltar ao normal, deu um chute nele e mandou que a seguisse assim que se levantasse. O jovem segurou a lombar, sem entender como caía tão fácil nas armadilhas das ilusões. Ele se lamentava por, agora que tinha ficado mais forte, não poder mais sentir algo parecido consigo mesmo. Os garotos ficaram ali parados, em silêncio, esperando que ele se recuperasse para começarem a tarefa. Chegou uma mensagem dizendo que Muz era o herdeiro de um dos grandes clãs antigos, o clã Shinsu, e que estava em primeiro lugar entre os 3 grandes clãs. O mentor perguntou o que ele tinha visto nas ilusões, mas ouviu que não tinha nada de interessante lá. A morena então pediu para que o professor lhe dedicasse um tempo no futuro. Ele ouviu que a linda moça iria ensinar tudo o que sabia, e isso foi a melhor coisa que ouviu o dia todo. Agradeceu pelo momento agradável e se despediu. Agora era o momento certo para continuarem o caminho. O jovem disse que conseguia segurar a garrafa vermelha com calma, mas não conseguia controlar a roxa. Ele ficou curioso, olhando para ela, se perguntando o que teria dentro. O jovem ficou pensando, lamentando não ter descoberto o que era o poder, mas a irmã não deixou ele ficar muito tempo nessa. Ele tinha coisas para resolver. A Bela lembrou do jantar do dia anterior e comentou que o frango estava realmente gostoso. O jovem ficou surpreso e sugeriu que a professora poderia tentar criar uma boa relação com ele. Ela negou e decidiu agir como uma professora, sem entrar em discussão. Ela ficou desconfiada, achando estranho ele ficar parado olhando para ela como se estivesse planejando algo. O homem bonito percebeu que o mentor estava agindo de forma estranha e que, talvez, ela tivesse mesmo decidido trocar de lugar com ele. Então, ele pediu para ela mostrar o caminho até outra biblioteca onde queria entrar. Uma moça elegante comentou que o dia estava estranho,
e ele disse que só queria entrar na biblioteca, já que tinha passado por ali antes. A professora começou a ficar irritada, ganhando 50 pontos de raiva, porque a situação não estava boa. A irmã percebeu que ele já tinha feito uma excursão no dia anterior e precisava se lembrar disso. A morena fazia tudo isso por um motivo. Ela gostava de testar a paciência dele, porque isso lhe dava prazer e boas recompensas. Quando chegaram perto do prédio, descobriram que era uma biblioteca, mas os livros lá não eram acessíveis para todo mundo. O jovem estava confiante nas próprias habilidades e achava que estava sendo subestimado, já que já tinha feito muito. Entrando no prédio, as enormes portas pesadas rangiam de um jeito ruim, dava vontade de lubrificar as maçanetas. Olhou ao redor e viu a terceira irmã lá dentro, que parecia um padrão de beleza enquanto lia, iluminada por uma luz amarela bem agradável. O lugar onde ela estava sentado parecia meio sonolento, meio drogado. Quando ele se aproximou e a cumprimentou, ela só olhou para as escadas, virou a página do livro e nem piscou. Quando eles se viraram para olhar para ela, a morena já tinha desaparecido. Ele começou a ficar preocupado, achando que tinha feito algo errado, porque não esperava que ela ignorasse o mentor. Mas o mentor disse que estava tudo bem, que a irmã não era de prestar atenção se ela se concentrasse em outra coisa. Depois disso, ela sugeriu que eles continuassem atrás dele. Apesar de passarem ali com frequência, eles conheciam aquele lugar como a palma da mão. Passaram por grandes estantes cheias de livros carregados de informações, todos fascinados pelo mistério do lugar. Quando chegaram na prateleira certa, o professor procurou um livro, lembrando com certeza que ele estava ali. As crianças passaram quase meia hora procurando, e o rapaz já duvidava que a menina conhecesse bem o local. Ao ouvir isso, a jovem ficou furiosa e o chamou de vilão por ter ousado duvidar dela. Ela estava acostumada com essas provocações, e isso surpreendeu o jovem por um instante. Era uma técnica básica, a posse da espada de 9 pontas. Luzes celestiais brilhavam, e algo parecia estranho. Quando percebeu que aquele era o livro pessoal do professor, ela ficou triste, deitada no chão. De repente, ouviu uma voz sussurrar atrás dela que jamais conseguiria ler aquele livro, em nenhuma circunstância. Virando-se para o jovem, ela viu o professor, o que a deixou um pouco preocupada, pois não esperava por ele. A deusa sorriu gentilmente e disse que ela já tinha sido levada pela leitura antes mesmo de notar o aluno durante a busca pelo livro. À direita, uma mulher encantadora percebeu que a terceira irmã se juntava a elas após um salto. Ela notou que a irmã era pontual e precisava de ajuda. A bela perguntou se o jovem tinha visto o livro dela, pois ela se lembrava exatamente onde estava. Ele disse que tinha colocado o livro em uma prateleira específica. O mentor fingiu surpresa e disse que não sabia que sua irmã tinha um livro escrito por ela. Para não dar crédito à aluna, sugeriu que alguém poderia ter escrito o livro por ela. Ele disse que levaria o livro porque não tinha ideia de onde estava. O jovem ouviu isso, ficou um pouco surpreso e até assustado, porque se descobrissem que ele tinha o livro, poderia dar problema. A jovem explicou que o rapaz estava procurando literatura e que o belo homem o trouxe até ali para evitar que ele causasse problemas. Algo ruim colocou o livro dentro da camisa dele, mas de repente o sistema avisou que a deusa queria saber que tipo de livro o menino precisava, sugerindo se era uma escritura ou algum tipo de prática. A morena se virou, sorriu suavemente e disse que procurava os livros necessários para aumentar seu nível. A irmã pensou um pouco e começou a lembrar do que poderia ajudar o aluno a encontrar o que ele precisava. De repente, levantou a mão e uma luz azul começou a sair da palma dela, algo fascinante e surpreendente. Com a ajuda da magia, alguns livros foram chamados e ficaram literalmente pendurados no ar. O jovem começou a ler os livros, pegou toda a literatura e agradeceu aos professores, pensando em como começaria a estudá-los. A mentora disse que, se tivesse dúvidas, podia perguntar sem medo. O jovem respondeu que estudaria com humildade para não desapontar a professora e mostrar um bom resultado. A morena não entendia por que ele precisava seguir a professora, já que ele ia ler os livros e ela poderia simplesmente deixá-la ali, de cabeça erguida. A deusa gritou com a irmã que estava levando a aluna, dizendo que ela precisava continuar e completar a tarefa, virando o livro. A bela percebeu que a menina precisava se esforçar mais e prestar atenção na ortografia. O jovem, por sua vez, não tinha entendido por que não saia do prédio, mas percebeu que havia um subtexto nas palavras da morena, que indicava que ela queria ficar sozinha. A deusa falou que, se a menina ficasse ali, ela viraria uma estátua de gelo, e não estava exagerando. Mesmo que ele não acreditasse, podia conferir pessoalmente, porque a irmã dela o congelaria sem nem olhar, já que estaria focada nos livros. Pensando nisso, o jovem começou a desconfiar que a morena não estava mentindo, e isso o incomodou um pouco. A bela se gabou dizendo que já tinha avisado a terceira irmã para não ficar brava caso estivesse ocupada com alguma coisa.
e até ameaçou um pouco a Morena, dizendo que, se ela quisesse manter algum segredo, teria que pagar por isso, ou então seria expulsa do santuário. Ao ouvir isso, a deusa ficou furiosa e disse que com essas palavras ela tinha acabado de assinar sua sentença de morte. Uma notificação apareceu parabenizando a deusa por ter conseguido irritar alguém e por receber uma tarefa especial, que daria vários prêmios. O aluno refletiu que já tinha ganhado vários presentes, mas que essas provocações do sistema já estavam demais para ele. Xiaxi lembrou que o sistema começou a zombar dele logo depois que ele ativou, e que a cada estágio que passava, faltava só um mês para o teste interno, e que ninguém até então tinha alcançado o nível exigido. Nesse momento, a beleza disse algo, mas ele ficou ainda mais irritado, sentindo que estava falando com uma parede. O jovem sabia que precisava urgentemente descobrir como chegar ao teste, mas achava que talvez o sistema estivesse só querendo prendê-lo de propósito. A Bela ainda não tinha entendido isso. Ele percebeu porque o aluno observava tão atentamente, como se fosse a primeira vez que o via. O jovem nem sabia como começar a conversar e colocar tudo o que pensava para fora, porque o assunto era delicado. De repente, um pensamento veio à sua cabeça, ou melhor, um mal-entendido sobre por que ela nunca tinha conhecido ninguém em 2 dias. A deusa ficou um pouco alerta quando a Morena começou a olhar ao redor, como se estivesse procurando alguém. Xiaxi percebeu que, ao praticar o tempo todo, não conseguia juntar raiva suficiente e precisava achar uma forma de escapar disso. De repente, o professor se aproximou e perguntou se ele realmente tinha ignorado a Morena. Na desculpa, o jovem disse que só agora algo tinha ocorrido a ele, e que era estranho a senhora adorável não entender a essência da situação, já que eles nem tinham tido tempo para conversar. Xiaxi compartilhou a ideia de que só uma garota poderia fazer ele expor sua espada, e que a estratégia do mestre era realmente boa, merecendo até uma certa raiva. E tudo isso era verdade, porque óculos de fúria eram gerados a cada segundo, o que até dava um pouco de graça. De repente, o mentor resolveu perguntar se ela estava mesmo insinuando que estava atrapalhando o jovem de praticar. Ele continuou zombando, dizendo que achava que, na idade dela, ele ainda não teria as qualificações necessárias. A Morena sabia exatamente como irritar a Bela e precisava que ela ficasse brava. A deusa ficou tão furiosa que, do nada, pegou uma lâmina em chamas e declarou que a cortaria em pedaços se ela dissesse algo assim de novo. Xiaxi gritou que o mentor não sabia se comunicar direito com os garotos e que ele fazia tudo aquilo só para esconder algo que o envergonhava dela. Então, uma notificação apareceu parabenizando Janjui por ter ficado bravo de novo, e que ele ganharia um presente de Yilin, o primeiro escalão. O jovem ficou muito feliz ao ver isso, achando útil, e sentiu que precisava continuar firme. Ele falou que o mestre da verdade via as pessoas como livros abertos, e que ela provavelmente não só decidiu acompanhá-lo, mas na verdade desejava um pouco de afeto. Ao ouvir isso, a deusa disse que, já que ele queria praticar, compartilharia com ele táticas únicas para usar a espada quente sem pensar demais. O mentor já tinha apontado uma arma de fogo, mas recebeu um pedido para terminar uma aposta. O jovem começou a implorar para parar, dizendo que não conseguiria sobreviver a um golpe tão forte. Quando o problema passou a poucos centímetros dele, dava para sentir a tensão no ar. A aposta parecia realmente interessante para a deusa, que decidiu perguntar de novo qual era a essência do jovem. A Morena explicou que em um mês precisava passar por um teste de amplificação e queria saber se poderia discutir isso. A jovem contou que teve sorte de usar a fonte da imortalidade para aumentar seu nível, mas mesmo mais forte naquele mês não teria chances. Agora, o jovem não mostrava ambição, só uma ingenuidade comum, pois esperava e não via nada ao redor. Xiaxi mostrou persistência e percebeu que o mentor parecia ter medo de discutir e perder. Ao ouvir isso, a menina entendeu que não tinha nada a temer, porque tinha certeza da vitória, mas também queria o prêmio. O mestre disse que, se não gostasse do resultado, definitivamente usaria a espada. O jovem sugeriu que, se falhasse no teste, deixaria o santuário, o que surpreendeu um pouco, já que muitas pessoas sonhavam em estar ali. Ao chegar lá, a Morena estava completamente confiante em sua vitória e deixou claro, sem pensar 2 vezes, que continuaria até o fim. A Bela concordou e não tentou desanimá-la, embora não soubesse exatamente o que aconteceria se ela realmente passasse no teste. O aluno prendeu a respiração, como se quisesse aumentar ainda mais a tensão da situação, e sussurrou perto da orelha da garota que, se ele ganhasse, ela teria que se casar com ele. Essas palavras deixaram os professores extremamente irritados, e a Morena literalmente pegou fogo de tanta confiança e atrevimento. O jovem sugeriu que ela estava apenas com medo, mas ela acreditava que ele estava jogando com a mente dela. Depois de considerar todas as condições e as chances de vitória, a Bela concordou em participar da aposta. O aluno então percebeu que tinha outro pedido, e ninguém entendeu muito bem o que estava sendo discutido naquele momento.
A morena pediu para sair do santuário por um curto período, e o mestre pensou que ela devia ter algum problema ou algo acontecendo. A escada da tristeza não era algo que podia ser usado livremente, então a única opção era um pedido formal de transferência para lá. Xiaxi ainda afirmou que, se o pedido fosse recusado, ele seria forçado a beijar sua futura esposa. A adorável garota ficou furiosa, porque todas as piadas pareciam ter a capacidade de irritá-la. De repente, aplicando uma das técnicas de combate, ela conseguiu pressioná-lo contra a parede com o pé, avisando que não deixaria um pedaço dele para trás. Parecia mais um empurrão para fazê-lo voltar para o próprio mundo, embora o jovem não tivesse especificado que faria isso naquele momento. Então, todos os habitantes viram um brilho intenso no céu e, ao olhar para cima, ficaram surpresos com a cena. Do nada, um homem bonito apareceu caindo como se estivesse em uma cápsula em chamas, pousando no local. Os meninos começaram a discutir, pois até então eles nem conheciam nenhuma técnica que permitisse cair do céu assim, apenas uma antiga e esquecida. Ao atingir o chão, o rapaz gritou para que todos se protegessem, pois a queda poderia machucar alguém. Ele caiu com força, destruindo um pequeno território ao redor, o que fez todos se virarem e correrem para perto, assustados. O pouso foi realmente forte, e parecia que até o professor ficou furioso de repente com o que acabará de acontecer. Ele ouviu uma voz zombeteira declarar que o mesmo perdedor havia reaparecido para eles novamente. O loiro, cheio de arrogância, perguntou o que o destino havia reservado, já que o jovem havia declarado que iria destruir a formação no santuário. O moreno, com uma brincadeira, respondeu que provavelmente ele nem havia conseguido subir os degraus celestiais com seus amigos, uma provocação que irritou os presentes. Os caras começaram a ficar zangados, mas Xixi explicou que ser expulso e não conseguir subir os degraus eram duas coisas completamente diferentes. O jovem não quis prolongar a conversa, abriu o sistema para olhar a loja, mas sentiu uma mão em seu ombro. Por distração, ele acabou pedindo uma garrafa de cola por 5.000 pontos, o que era absurdamente caro para um volume tão pequeno. Assim que a cola apareceu no mundo, o rapaz ficou irritado com o preço exorbitante. Ele tentou ignorar os caras que o provocavam, focado na compra, mas eles não entenderam como um perdedor ousava se comportar daquela forma e já se preparavam para atacá-lo. Reunindo coragem, o loiro gritou que queria lhe dar uma lição para que ele aprendesse a se comportar, e no mesmo instante desferiu um soco nas costas da morena, gritando insultos enquanto atacava. De repente, o golpe foi interceptado e parado com facilidade. Uma luminosidade azul clara emanou da mão do jovem, que agiu com velocidade e força muito superiores às suas anteriores. Com um movimento rápido, ele bebeu um jarro inteiro de cola em um só gole, percebendo que a bebida não era simples e, para sua surpresa, tinha um sabor agradável. Enquanto a cola fazia efeito, uma forte energia começou a dominar seu corpo, que foi iluminado por uma chama azul intensa. Ele lembrou de ouvir que o perdedor sempre retorna, e em sua nova forma, estava pronto para atacar. Os meninos, espantados, não entendiam como ele havia conseguido alcançar o 7º nível em tão pouco tempo, pois sempre o tinham como um fracassado. O jovem aceitou com orgulho as provocações, lembrando que, quando chegou ao santuário, só tinha o 1º nível. Os outros alunos não conseguiam entender como isso aconteceu, e presumiram que grandes mestres o haviam recompensado, uma ideia que estava mais próxima da verdade. Mesmo assim, todos achavam que, apesar do nível, ele não era digno e por isso fora expulso. O loiro, então, disse que entendia tudo, aquela força compensava o exílio, pois não precisavam de um aluno medíocre. Ele continuou dizendo que o jovem teve apenas sorte, mesmo com um nível mais alto, jamais seria um verdadeiro mestre. Da aliança da bola celeste, o jovem ouviu tudo o que falavam sobre ele e logo respondeu que não queria nem escutar aquilo, levantando a mão direita com um gesto que indicava para o inimigo chegar mais perto. O loiro não estava perdido nem um pouco, era até ridículo pensar que ele fosse o único a aceitar elixires. Tirou uma garrafa da jaqueta, bebeu tudo com um sorriso confiante. Naquele instante, suas roupas estouraram. Ele cresceu muito, ficou mais musculoso do que antes. Xiaxi percebeu que era hora de chamar um juiz para denunciar o uso de doping. O inimigo estava pronto para atacar, dominado por uma força destrutiva. A morena notou que ele tinha evoluído muito rápido, e sem rodeios, achou que o jovem parecia seguro demais de si. Ele avançou gritando que o rival precisava morrer, mas o outro colocou a mão na frente e disse que não era hora para isso. O loiro seguiu avançando, os olhos focados e determinados. O jovem entendeu que não podia deixar isso para depois e o sistema ofereceu trocar 5.000 pontos por 50 segundos de invulnerabilidade. Mesmo achando meio injusto, ele aceitou porque não tinha escolha. O inimigo ficou ainda mais irritado, porque Xi estava distraída, sem prestar atenção na luta, e pulou no céu mirando o jovem. O loiro já estava preparado para agir rápido.
A invulnerabilidade foi ativada, e o corpo dele começou a brilhar com uma chama dourada, algo impressionante. O jovem já estava quase acertando o primeiro golpe, mas a habilidade de invulnerabilidade deu uma chance. Quando o punho dele estava a 1 milímetro do alvo, o homem bonito avisou que seria melhor não arriscar as costas. De repente, uma energia rosa surgiu, envolvendo a mão do inimigo e parando o ataque. Pétalas de rosa apareceram do nada, cercando tudo como por magia. Um dos mestres desceu do céu e pousou com o pé no ombro da jovem Milaka, dizendo que, pelos mandamentos do santuário, adeptos de clãs diferentes não podem lutar entre si. Os garotos tinham esquecido essa regra. O homem bonito percebeu que o mentor apareceu na hora certa, mas se arrependeu de ter gasto 5.000 pontos que não serviram para nada. O loiro ficou preso na magia, suspenso no ar, sem nenhuma chance de escapar. Ela não conseguia se mexer de jeito nenhum. A jovem se aproximou do inimigo e, tocando seu dedo na testa dele, falou que ele não devia se comportar daquele jeito na Terra Sagrada. Por causa dessa atitude errada, ela aplicou uma pequena punição, direcionando sua magia para ele. O rapaz começou a ser levado voando para um lugar desconhecido que se abriu no meio do espaço. Xiaxi ficou surpreso com aquilo e por terem evitado a batalha, mas isso não estava nos planos dela. Milaka comentou que o jovem Chile parecia muito corajoso e elogiou isso. Ele também se interessava pela beleza, não tinha medo de morrer e queria continuar o duelo. O jovem explicou que estava interpretando o papel de um sujeito pobre que foi expulso do santuário e que, por causa dela, seu plano havia falhado. Os garotos que se levantaram não entendiam por que uma mulher tão bonita continuava falando com o perdedor. De repente, o professor empurrou o jovem com um pequeno grito, deixando-o surpreso. A jovem caiu no chão, olhando triste e dizendo que seu coração estava despedaçado por tudo aquilo. O jovem não conseguia entender como podia reencarnar tão rápido, e que realmente queria brincar com os garotos. Vendo que ele tinha feito sua linda Miu chorar, ficou muito bravo, sentindo que ele tinha cuspido em sua alma. Xiaxi percebeu que esse tipo de ação tinha um efeito muito forte, mas parecia que aquilo era demais. A jovem, confusa, resolveu perguntar, achando que a professora continuava a mesma, e ela confirmou, oferecendo sua ajuda. O rapaz entendeu que aquilo já era o bastante e pediu para que ela não fizesse mais nada, porque a situação já estava complicada. A Bela entendeu que aquilo não seria suficiente para ela e decidiu encontrar algo para dar vida a ele. O jovem também ajudou. A jovem se levantou do chão e disse que poderia cuidar do resto. De repente, o mentor se aproximou dele e o pressionou no ombro, como se o tivesse empurrado para aquilo. Os garotos que viram aquilo ficaram ainda mais irritados, porque acharam aquele comportamento inaceitável com a deusa. Milaka disse que ainda não tinha terminado sua apresentação e ficou um pouco surpresa, porque não estava claro o que ainda poderia acontecer enquanto corria para o lado. Miui começou a gritar e pedir ajuda, fingindo estar intimidada e abusada. Todo mundo ficou extremamente irritado com ele, e ele mesmo não parecia nada empolgado, porque aquilo não era nem de longe verdade, tudo era invenção. Os alunos entenderam que precisavam se vingar da deusa e começaram a atacar sem parar. A única opção era fugir. O protagonista pegou Milaka com um sorriso suave, percebendo que, quando ela tocava, fazia tudo até o fim. Ele ficou feliz por ela ter conseguido manter aquela performance o tempo todo. Os jovens foram atrás do cara com armas diferentes, determinados a lidar com ele. O homem bonito percebeu que esse sistema só fazia criar inimigos novos a cada vez. Uma das saídas era calcular pontos e melhorar suas habilidades para se proteger, porque, mais cedo ou mais tarde, algum deles o derrotaria. E aí, não teria volta nem jeito pacífico. Xixi se abaixou atrás de uma pedra grande, cercado por elas, olhando ao redor. Estava em um território que nunca tinha visitado antes. Observando as árvores e arbustos, tentando encontrar algo familiar, viu uma cachoeira. Era uma área proibida do santuário, onde a entrada dos alunos não era permitida, e ficava atrás da biblioteca. Ao olhar melhor, o jovem reconheceu a professora, que até então não tinha notado. A moça era simplesmente incrível. Os cabelos combinavam com os olhos, mas ela não usava nenhuma roupa. Quando percebeu o aluno, se virou para ele sem surpresa, pois não esperava vê-lo ali. A deusa se aproximou e perguntou o que ele estava fazendo ali. Colocando a cabeça na frente do mentor, o jovem explicou que tinha chegado ali por acidente, que não estava olhando nada e que foi por causa do segundo mentor que ele acabou naquele lugar, mas não entendia porque a terceira beldade estava ali. A jovem disse que costumava meditar naquele lugar e que quem desobedecesse seria punido. Depois de pensar um pouco, o professor falou que a punição seria boa para ela. Naquele momento, algo desconhecido voou até o jovem e caiu em seus braços. O homem bonito ficou surpreso com o gesto,
porque queria apenas que ele fosse liberado e deixado em paz. A deusa pediu para que ele colocasse aquilo e prometeu contar como completar a tarefa corretamente. O jovem entendeu que não tinha escolha e começou a colocar um manto sobre seu mentor. A pele da garota era incrivelmente bonita, gotas de água escorriam pelo corpo dela, e o tecido de seda só destacava ainda mais seus cabelos. A irmã estava impecável, apesar da roupa simples, e era impossível descrever sua beleza em palavras. A jovem disse que tinha ouvido tudo aquilo. Ele já tinha sido avisado sobre o teste que ia rolar no mês que vem e confirmou isso. Além disso, a deusa estava desistindo da ideia de que ele era seu aluno e deu a entender que ele deveria ficar mais preocupado com isso. O jovem falou que tinha medo de ser condenado, e todo mundo achava que ele não merecia ser aluno dela. A bela ficou quieta, virou-se devagar e olhou bem nos olhos do garoto, surpresa com o que ele falou. O olhar dela ficou meio confuso, parecia que a professora o viu, porque virou a cabeça de volta. A deusa disse que sabia de tudo e pediu para ele ir embora, prometendo guardar segredo que ele tinha vindo até ali. O herói soltou um suspiro ao ouvir isso, achando que era um bom sinal e que tinha tido sorte. Na saída, ele se curvou em agradecimento e disse tchau. Depois disso, ele recebeu uma notificação parabenizando pela conquista de 1000 alunos inimigos. O homem bonito claramente não esperava um número tão grande, porque era mesmo muito, e também ficou surpreso ao saber que a função de teletransporte logo estaria disponível, e que o tempo seria alocado ao sistema, depois do que seria necessário praticar as habilidades em outro mundo. A loira, que tinha levado uma punição leve, acabou caindo direto numa caverna que ele não conhecia e foi ao chão. O garoto ficou irritado com Xiaoi porque tudo aquilo aconteceu por causa dele. Ele ficou furioso, juntou os pensamentos e disse que um deles teria que morrer, senão não conseguiriam viver de outro jeito. Quando entrou numa sala grande com outros alunos, o jovem lembrou que praticar ali aumentava em 10 vezes a velocidade de desenvolvimento. O homem bonito foi até o gerente Sangue e se virou para ele. O gerente levantou a cabeça, olhou para o homem e disse que ele precisava falar o nível de desenvolvimento e o comprimento para continuar a conversa. O jovem percebeu que não podia revelar nenhuma informação pessoal, mas precisava chamá-lo de alguma forma. O professor não entendeu o que ele falava, nem quais números ele deveria dizer, porque tinha pedido algo completamente diferente. Nesse momento, o jovem entendeu que da próxima vez teria que falar sobre seu crescimento, não essas coisas estranhas. O loiro disse que o 7º nível correspondia ao 2º círculo e que, se ele achasse que não aguentaria, deveria ir embora e estar preparado para tudo. O homem bonito percebeu que o 2º círculo era fácil para ele, porque no mês seguinte teria que passar por ele e voltar muito mais forte. O mentor Chan Sunlin, um gênio que tinha ganho o 1º lugar em competições anteriores, ousou entrar sozinho no 3º círculo. Os garotos que estavam atrás começaram a discutir com o sujeito, dizendo que ser exilado do santuário era como uma maldição para o resto da vida. Li Zan concordou, falou que devia respeito a um mentor, e que não achava que conseguiria nem passar pela primeira rodada. Van Si também contou que sempre foi um perdedor e que tinha medo de nem entender a importância de desenvolver o corpo e a força. Chan Shai Shuai, olhando para o espelho, sugeriu que deixassem em paz e que ele devia se colocar um degrau acima deles. A morena disse que os meninos tinham conquistado algumas coisas nos últimos anos. Nos últimos anos, o mais jovem se olhava no espelho, porque o coração dele não aguentava uma visão tão pesada. Os garotos ficaram surpresos, pois não esperavam nenhuma resposta às piadas que tinham feito. O herói se sentia orgulhoso de si mesmo e ria das caras dos alunos, mas não queria mais esperar até eles ficarem irritados para poder pegar os óculos. Ele provocou, dizendo que só estava falando para irritar e tinha certeza de que conseguiria. Os bonitos realmente não entendiam porque ele não ficava bravo, estavam confusos com tanta autoconfiança dele, ainda mais se considerando os padrões de beleza. Alguns dias se passaram, e os caras começaram a se imaginar mantendo o controle, como se tivessem desenvolvido uma espécie de imunidade. Quando veio a notificação de que a função de teletransporte tinha sido ativada, o aluno ficou surpreso ao ser transferido para o Monte L. Aquilo foi completamente inesperado. Ninguém entendeu por que aquilo aconteceu exatamente naquele momento, ainda mais porque a montanha era parte do destacamento dos 18 dragões. Sai Shu seria o futuro chefe do Palácio Linsu. A troca de almas foi bem sucedida, e logo depois começou a sincronização com as memórias do dono anterior. A missão principal era conseguir 5.000 pontos de raiva. O antigo dono estava focado em aprender com o mestre Baimin, mas, durante as tentativas, o jovem encontrou um problema que o deixou confuso. O homem bonito, agora com uma nova aparência, não sabia se conseguiria lidar com os 18 círculos dentro do salão de desenvolvimento espiritual. De repente, ele ouviu passos atrás de si e, ao se virar, viu o professor. O jovem se curvou e se apresentou,
mas o homem parecia abatido e desconfortável. O aluno, sem jeito, comentou que o professor era muito feio e que isso assustava. Além disso, ele não conseguia entender como o professor tinha conseguido se juntar ao grupo, dizendo que até monstros podem ser talentosos. O herói lembrou que era errado rir dos miseráveis, e o mentor não gostou nada disso, porque, na opinião dele, todos ali já tinham passado por isso. O mentor soltou um suspiro e perguntou por que o jovem era tão cruel, mesmo sabendo que ele tinha um corpo bem conhecido. O jovem não entendeu por que ele estava suspirando tanto, já que ele mesmo não ligava para a aparência. Antes, o jovem só tinha ouvido falar do mestre, mas depois de conhecê-lo pessoalmente, achou que ele combinava perfeitamente com ele. O homem bonito ficou curioso sobre o significado do nome do professor e teve alguns palpites, que se confirmaram verdadeiros por causa de um trocadilho. O nome soava como sem dentes, o que era verdade, já que o professor não tinha nenhum dente na boca. Com certeza, o mentor ficou bem irritado ao ouvir essa verdade dura para ele e já queria punir o rapaz. O aluno continuou dizendo que o mestre era um velho que só precisava de mingau para se alimentar, que ele era feio porque sua aparência não preocupava Buda, e que o mestre, Bodhidharma, não se barbeava nem usava shampoo há muito tempo. Claramente, o professor não gostou nada de ouvir tudo isso. O mentor considerou as explicações sem sentido e pediu que o jovem explicasse direito, porque ele não tinha entendido a essência do que o herói falou no começo, quando quebrou o grupo no jogo. Agora, ele precisava transferir a técnica para continuar. Depois disso, voltariam a falar sobre cabelos e idosos. Não tinha muito jeito naquela situação, e o mentor explicou que os livros azuis guardavam todo o conhecimento que ele tinha juntado e aplicado durante décadas. Ele destacou que aquilo já era praticado há muito tempo, e com os dados naturais do jovem, levaria uns 30 anos só para avançar. Mas, se o jovem admitisse que era um burro feio e careca, o mentor passaria o conhecimento direto, e os problemas seriam menores. Então, o jovem mostrou 4 dedos e disse que precisaria só de 3 anos, talvez até menos, para alcançar o nível dos livros. O primeiro livro que ele pegou falava sobre as técnicas incomparáveis do Mar do Norte, um curso intensivo de autoaprendizado. Por causa do corpo yin e yang do garoto, ele poderia estudar as habilidades centenas de vezes mais rápido, o que comprovava suas habilidades para o velho. O mentor comentou que aquelas técnicas eram difíceis de entender, mas que se ele explicasse o significado das palavras de Akashi, ele poderia transmitir o conhecimento. Anson disse que o mentor era uma pessoa difícil, que se mandassem ir para a esquerda, ele iria para a direita. O jovem tinha em mente que os 4 dedos mostrados significavam 4 horas, o que fez o mentor rir. O jovem pediu para o mentor prometer algo. Se ele aprendesse tudo, o velho teria que cumprir pelo menos 10 promessas. O mentor concordou. O herói sorriu e começou a brilhar em azul, uma luz que ele tinha acabado de aprender. Vendo aquilo, o velho gritou, porque a aura do Mar do Norte era quase impossível de controlar. Em pouco tempo, o garoto brilhava ainda mais, sem nem imaginar que a técnica do Mar do Norte tinha esse tipo de aura. O jovem disse que tinha aprendido tudo, percebido alguns erros e até corrigido com cuidado. O professor explicou que para estudar a técnica toda era preciso gastar energia interna, porque senão, as técnicas entrariam em conflito dentro do corpo e todos os meridianos seriam destruídos. O jovem quis testar se isso era verdade, porque depois de aprender essa técnica, qualquer outra técnica estaria ao alcance dele, já que qualquer ponto do corpo podia absorver yin e yang. Para isso, o velho pediu que ele dividisse a mesa de pedra que estava na frente deles. O herói sabia que conseguiria fácil. Concentrando todos os seus pensamentos e reunindo a luz da mão, ele usou sua força para quebrar a mesa em vários pedaços. O mentor ficou mais surpreso do que nunca, convencido de que aquilo era impossível. O jovem pediu desculpas por não ter calculado a força direito e por ter espalhado tudo, mas disse que não tinha outra forma. O velho entendeu que aquela era uma técnica que ele não conseguiria resistir. Eles trocaram algumas palavras, mas o mentor disse que, mesmo sendo um gênio, não podia ser chamado assim porque o poder já causava muito sofrimento. O mestre se abriu um pouco e garantiu que não quebraria sua promessa e cumpriria tudo o que fosse pedido. O jovem, animado, respondeu que, embora estivesse feliz, ainda exigiria muito mais. Ele até comentou que o velho que comia mingau chorava numa parede, chamando-o de desprezível, sem escrúpulos e indecente. O homem ficou furioso ao perceber que tudo aquilo se encaixava nele e não entendia por que deixava o jovem falar assim. O jovem também falou sobre o mentor como se fosse uma história de amor, dizendo que ele se trancava numa caverna para evitar a tensão. Para começar, o rapaz precisava aprender a admitir seus erros e tinha que cuidar de um amigo que foi traído pelo próprio pai. Agora, o herói tinha que protegê-lo, mas sem deixar ele fazer besteiras. A partir dali, o jovem deveria contar para todo mundo que, por causa da sua beleza,
Ele simplesmente não conseguia se controlar e sonhava em ser seu professor. O velho tinha uma opinião e uma postura muito estranhas, e quando ouviu esse último pedido, ficou furioso porque não estava pronto para aquilo. O jovem percebeu que ele era realmente muito fraco e achou até meio bobo esperar qualquer coisa além de um truque. Vendo que o mentor estava numa situação embaraçosa, ele concordou e prometeu que faria tudo na hora certa. Já era hora de sair dali para discutir o resto das condições e entender o que estava acontecendo no mundo fora da caverna. No caminho, depois de ouvir toda a história, o homem quase não conteve as lágrimas e jurou acabar com todo o mal do mundo. Ele declarou oficialmente que a festa do pão era só uma desculpa e que o jovem era o mais bonito do mundo. Uma notificação apareceu, parabenizando pela conclusão da missão e pelo desenvolvimento da habilidade Divina Baiming. Também informava que ele receberia recompensa no mundo principal e que em 5 segundos seria teletransportado para lá, então precisava se preparar. De fato, depois de alguns segundos, o homem bonito sentiu uma sensação estranha e se deixou levar pela magia. Quando abriu os olhos, percebeu que tinha pousado exatamente no mesmo lugar, como se nada tivesse mudado. O aluno aconselhou o jovem a abrir os olhos para a verdade, dizendo que só por pena ele estava sendo permitido a passar para o segundo círculo, e que não deveria se exibir para evitar problemas. Xia concordou e explicou que ele não tinha recebido o segundo círculo porque estava indo para o século 17. Os garotos ficaram surpresos, porque ninguém esperava que a decisão fosse tão simples e acharam aquilo impossível. Disseram para ele não esquecer que ele ainda estava só no primeiro estágio de perfeição e que seu corpo fraco poderia ser destruído pela energia daquele lugar. O herói fez uma proposta. Se conseguisse sair vivo dali, nunca mais se olharia no espelho. Depois de pensar um pouco, ele aceitou, porque não queria morrer e isso não o impediria. Decidiu que só discutiria os detalhes depois que sobrevivesse. O homem pediu para ele não tomar decisões tão precipitadas só para irritar alguém, avisando que não precisava arriscar o próprio destino. O jovem, confiante, perguntou de novo ao gerente, certo de que tudo ficaria bem. Os caras perceberam que aquilo era uma forma bem criativa de suicídio. Eles não iam morrer, mas isso não ia impedir o cara de jeito nenhum. De repente, a voz dele ficou firme, permitindo que ele continuasse, e todo mundo se virou para ver quem era. Ali estava uma garota linda, vestida de um jeito incrível. Ela era uma mestre das tarefas e ia chegando cada vez mais perto. A heroína falou que o caminho para a perfeição nunca seria fácil. Se fosse, qualquer um poderia virar herói. Um professor, ouvindo aquilo, comentou que se o jovem escolheu esse caminho, ele provavelmente sabe bem o que esperar. O homem bonito não esperava ver uma deusa ali, já que ela normalmente não aparecia em eventos assim, porque ela é uma excelente curandeira. Depois de terminar de cuidar de documentos e várias burocracias, os rapazes se despediram, todos já sabendo quem venceria na negociação. O gerente mostrou onde ele deveria ficar e o acompanhou até a plataforma que o levaria para o 18º círculo. Depois que tudo foi feito, o jovem ficou no meio de uma luz azul brilhante que ia absorvendo o corpo dele aos poucos. De repente, um holograma apareceu, como num filme, mostrando todas as ações que ele fazia, que podiam ser observadas. A jovem não entendia direito como Xia ia conseguir controlar o poder que estava prestes a receber. Quando chegou a um lugar desconhecido, mas bonito, ele decidiu primeiro olhar ao redor para montar um plano. Todas as crianças dentro do prédio acompanhavam cada passo dele pelo sistema, agindo porque estavam interessadas. Alguém percebeu que esse cara nem fazia ideia do quão terrível seria sua morte e que ele ia perder a vida por pura arrogância. O mestre daquele círculo era extremamente cruel e despótico, e dessa vez o herói não teve sorte. A morte dele seria. Um ex-aluno dos Imortais ficou ainda mais triste. Então, ao bater na porta, uma voz apareceu de repente, ameaçando que ele nem ousasse fazer aquilo, porque nem conhecia as regras. Um castelo começou a repreender o segundo, porque ele tinha assustado o jovem, mas na real queria só lhe dar uma lição. O homem bonito pulou, surpreso, porque nem sabia que tudo aquilo estava vivo, mas naquele mundo tudo tinha vida, e era estranho que ele não soubesse. De repente, ela abriu a porta, feliz por não ver ninguém ali há anos, e se ofereceu para deixar o menino entrar. Os castelos avisaram que seria difícil, mas Xia tinha certeza da vitória e sabia que podia lidar com a criatura que gostava. O jovem era meio arrogante e irritou o segundo, mas isso não o parou. De repente, a porta se abriu e uma luz amarela agradável começou a sair, atraindo ele de um jeito quase irresistível. Ao passar pela porta, dava para ouvir risadinhas silenciosas e até alguns parabéns pela entrada. Quando ele se aproximou, deu para ver uma cidade bonita, com paisagens incríveis e pássaros voando por perto. Uma voz desconhecida vinha das lanternas, convidando para ir mais fundo, e rápido. O homem bonito estava confuso, porque aquilo parecia mais um paraíso do que um lugar assustador.
O jovem então percebeu uma silhueta e começou a observar cada detalhe, pois tudo ali parecia importante. A dama do salão de Azura era um demônio belo, que dormia sob uma árvore rodeada pelos seus bichinhos de pelúcia. Ele ficou surpreso, porque não esperava encontrar uma garota ali, ainda mais com a fama dela de ser uma criatura terrível. De repente, ela abriu os olhos, surpresa por não ter visitantes há muito tempo. O jovem se curvou e a cumprimentou, pois percebeu que ela era dona do lugar. Quando tentou falar algo, ela o interrompeu com uma magia, porque não gostou do tom dele. O jovem ficou preso em magia, e diante dele surgiu um penhasco profundo e perigoso. Fica claro que o jeito da moça não era nada doce e que as coisas iam ser complicadas. A deusa deixou claro que ele não poderia se mexer, só responder quando ela mandasse, e se movimentar apenas com sua permissão. Enquanto isso, os bichinhos de pelúcia zombavam dele, querendo dar uma lição. Depois dessa lição, eles ouviram elogios da patroa. A jovem começou a entender que não tinha saída e perguntou qual era o status do rapaz no santuário e o nível de desenvolvimento dele. Ele respondeu, meio hesitante, que era um aluno externo, no 7º estágio de sangue de gelo. A bela franziu a testa. Claramente não era essa a informação que ela queria. O homem percebeu que não havia nenhuma regra impedindo ele de compartilhar mais, mas a deusa lembrou que ele só poderia falar quando ela permitisse, e avisou que, se desobedecesse de novo, perderia uma perna. Respondendo à pergunta do mentor, o jovem disse que sua orientação era 4 imortal. A deusa, pensando em tudo, finalmente entendeu por que ele teve coragem de vir até ali. Decidiu ser mais branda para não sujar a reputação dos professores dele. Shashi ficou realmente surpreso, já que havia boatos de que as garotas não se davam bem, mas ali tinha muita gentileza. Sem pensar 2 vezes, a bela virou as costas e mandou que ele a seguisse. Afinal, era naquele momento que a prova começaria, e ele teria que juntar todas as forças para passar por ela. Entrando no centro de um grande círculo, o jovem começou a se preparar, porque ainda não sabia exatamente o que o aguardava. A deusa percebeu que fazia muito tempo que ninguém tinha coragem de visitá-la, talvez por causa da morte, e dos brinquedos que provavelmente eles se sentiam sozinhos naquele lugar. Dava a impressão de que todos os objetos ali poderiam falar, contando histórias sobre os que passaram antes, suas vitórias e derrotas. A beleza ficou surpresa ao saber que os mestres imortais tinham decidido aceitar alguém assim, aparentemente fraco, entre seus alunos. Mas havia algo que a agradava. Esse cara não parecia um bebê chorão, e isso era um ponto positivo. Ela também avisou para não ficar brava antes da hora, porque tudo ainda podia acontecer. O jovem era um estudante dos imortais, e a moça esperava ansiosa pelo momento em que ele realmente mostraria do que era capaz. Com todas aquelas palavras dela, dava para perceber que a deusa estava tentando intimidá-lo um pouco. Colocando as mãos na cintura, ela disse que já era suficiente conversa e mandou ele começar com o que realmente importava, gritando alto que o teste estava começando. Quem estava por perto começou a comemorar, mas o jovem estava entediado. De repente, a água ao redor começou a subir, o que assustou o rapaz pela força enorme que sentiu. A bela se desculpou, explicando que aquelas crianças eram seus filhos, a quem ela amava, e que eles não suportariam uma aura tão forte, por isso ele teria que lutar dentro de uma gaiola de água. Xia pediu ao sistema para explicar mais sobre o lugar, e ouviu que, para passar por uma etapa, era preciso completá-la com sucesso. Também havia a questão de que, se desistisse, seu nível não mudaria, mas a energia usada não voltaria. Ele podia usar a técnica Bumming. Entendendo como tudo funcionava, o jovem percebeu que a situação era bem complicada e que não sabia o que o esperava na próxima etapa. Quando o sistema ficou ocioso e ele estava perdido em seus pensamentos, a voz delicada da senhora Noko perguntou se ele estava pronto para começar. Ele respondeu que sim, acreditando que, se calculasse direito o tempo e suas habilidades, conseguiria. O primeiro teste era chamado Ferida da Alma de Pip, e só o nome já o deixou um pouco preocupado. A flauta turca era como uma canção, uma organização linda e perfeita na aparência, com cada movimento elegante, mas difícil, porque havia um poder louco dentro dela. O homem bonito, vendo aquilo, começou a se preocupar um pouco. Ele não sabia como lidar com aquilo no primeiro estágio, mas achava que o nível da flauta podia até ajudá-lo, já que uma aura tão forte não poderia prejudicá-lo. A magia começou a absorver e atacar o jovem a cada segundo, deixando cada vez mais assustado. Seu estado piorou, mas ele percebeu que sua energia tripla ainda sustentava o sistema. Ele sugeriu que o lago do santuário era bom para o desenvolvimento espiritual, mas que isso ainda era pouco. Zhang Yue provavelmente o deixaria ir até lá. A segunda etapa foi um passo elegante que logo começaria, para o qual ele precisava se preparar bem. As folhas das árvores não deixavam cair sombra, e a neve se transformava em vento na escuridão. A bela ninfa começou a girar no ar,
cada movimento confiante e poderoso. A magia que ela levantava fascinava o aluno, que tentava receber cada golpe com orgulho e se esforçar ao máximo. De algum jeito, ele tentou poupar sua energia, percebendo que a força dela aumentava 6 vezes, e a cada segundo ficava cada vez mais difícil de controlar tudo. O sistema confirmou que a força realmente estava crescendo, e o jovem adversário seguiu firme, em silêncio. A deusa avisou que, se ele desistisse agora, ela sairia ilesa, mas se continuasse, seu corpo poderia se quebrar em pedaços. Sem pensar 2 vezes, ele ativou a técnica Bumming, tentando se controlar. De repente, seu corpo começou a absorver uma energia amarela, irradiando uma luz da mesma cor. Isso surpreendeu a Bella e seus bichinhos de pelúcia, que não entendiam como ele conseguia algo tão forte. O rapaz acreditava que podia durar mais que alguns minutos. Sabia que na terceira fase a força aumentaria 12 vezes, e sem a técnica de apoio, que só podia ser usada uma vez, talvez não conseguisse passar, mas resolveu arriscar. A deusa percebeu que ele realmente tinha habilidades. O jovem parecia louco, acabará de absorver uma energia muito intensa. Ele confessou que subestimou o lugar e não esperava que a segunda fase fosse tão assustadora. No começo, ficou chocado e duvidou de si mesmo e da vitória, mas então encontrou seu verdadeiro eu. Agora, não tinha mais nada a perder, já havia usado a técnica poderosa e sabia que precisava ir até o fim. O mentor aplaudiu, dizendo que tudo aquilo era incrível e até maravilhoso. A beleza estava ansiosa pela próxima etapa, enquanto toda a situação parecia dominada pela loucura. Xiaxi agradeceu os elogios, mas sabia que não podia relaxar. O poder que ele tinha absorvido era incrível, o que significava que o terceiro estágio seria ainda mais forte. Ele começou a calcular o aumento da força, multiplicando os números, e percebeu que chegaria a 261 vezes. O número era tão grande que ele ficou um pouco em pânico. A situação ficou tensa, porque o teste mais parecia uma tortura ou um assassinato disfarçado. Surgiram dúvidas se ele conseguiria chegar ao 4º estágio, e até o sistema parecia inútil. A deusa não podia esperar mais e perguntou se ele estava pronto para seguir com o próximo desafio. De repente, o jovem se contorceu, segurando o estômago, como se algo estivesse errado com sua saúde. A moça percebeu que ele nem tinha começado ainda e achou que ele estava fingindo. Ele então disse que sentia um aperto na barriga e pediu uma ajudinha. A Bella declarou que aquilo era desrespeitoso e mandou ele começar o teste assim que terminasse suas coisas. O rapaz mudou o tom e perguntou se ela se oporia se ele fizesse o que precisava. A paciência da moça já estava no limite e ela gritou que eles tinham que viver o teste, que ele precisava agir. O jovem fez tudo de propósito para ganhar até meio minuto a mais, aproveitando para se concentrar. A deusa ordenou mentalmente que seus poderes o inspirassem. A ninfa tinha que atravessar penhascos até as nuvens, preservando a pureza da alma. No momento em que a música da flauta começou a tocar, uma melodia incrível tomou conta do ambiente, envolvendo o corpo do jovem com uma magia completamente nova para ele. Ele começou a pensar em como enfrentaria essa tarefa. 3 belas criaturas surgiram no ar, disparando sua energia constantemente para tentar desanimá-lo. No começo do terceiro estágio, ele sentiu a força que absorveu crescendo dentro de si. Muitas técnicas famosas têm suas bases em rios que se juntam, e, para lidar com isso, é preciso se transformar para cumprir o dever. O poder que fluía dentro do jovem parecia maior do que ele podia controlar, mas ele ainda conseguia segurar firme, sabendo que precisava resistir só mais um pouco. A deusa percebeu que esse estágio era diferente dos anteriores. Ela questionou se ele estava realmente disposto a dar a vida por esses testes e perguntou se poderia deixá-lo ir caso ele recusasse participar. O jovem hesitou por um momento, mas não desistiu. Ele afirmou em voz alta que daria conta de tudo. As ninfas continuaram irradiando magia, ferindo o jovem com energia, apesar de sua persistência. Seu corpo começou a cansar, e os olhos ficaram vermelhos por causa do esforço extremo e da fadiga. Cada segundo se tornava mais difícil que o anterior, o que deixava a situação ainda mais complicada. A deusa começou a ficar nervosa, pois ele parecia estar à beira da loucura, como se pudesse quebrar a qualquer momento. Mesmo assim, o jovem repetia que estava tudo bem, apesar das mãos começarem a doer. De repente, uma luz brilhante tomou conta de tudo, e a deusa se assustou. O aluno, exausto, quase não tinha forças para continuar aquele teste tão difícil. A deusa se aproximou, preocupada de que ele pudesse morrer. O jovem sorriu e perguntou se ela já tinha visto algo assim antes, assumindo que passava a maior parte do tempo sendo observado pelo mentor. Ele ficou feliz por ninguém conhecê-la daquela forma. O professor assistia aos jovens que acompanhavam a situação, discutindo as ações e as chances de vitória de Xiaxi.
A jovem estudante percebeu que os 3 primeiros estágios eram provavelmente apenas um teste inicial, e que até a formação imortal provavelmente estava desativada. Ao ouvir isso, ela questionou se os imortais não estariam espalhando uma farsa. Milaka, cansada da conversa sem sentido, mandou todos ficarem em silêncio e apenas observarem o que aconteceria. Para a garota, parecia que Xiaxi seguia ali apenas porque estava confiante na vitória, embora ainda tivesse dúvidas. O jovem tinha certeza de que não conseguiria passar, mas antes disso queria ver como seria seu fim, quase como se estivesse aceitando o destino. O professor, encapuzado, apareceu e percebeu que ninguém deveria duvidar da presença dele ali, mostrando que os alunos não deveriam subestimar os mestres imortais. Mesmo assim, ele continuou relembrando situações passadas e repetindo suas próprias experiências enquanto ouvia todas as informações. A menina ressaltou que os imortais provavelmente estavam um pouco enganados em sua decisão. De repente, o herói começou a examinar cuidadosamente um homem parado ali, notando que ele parecia familiar. Depois disso, ele ouviu a garota pular e declarar que suas palavras eram um absurdo. Ele simplesmente agiu sem pensar demais, correndo para o outro lado para se esconder e não revelar sua identidade. Os meninos não entenderam o que tinha acontecido, pois não tiveram tempo de reconhecê-lo, e o comportamento parecia bastante estranho. O mentor comentou que, mesmo com camuflagem, ele reconheceria aquele homem, que tinha um olhar maligno. Através do holograma, o mentor começou a se preocupar que seu aluno pudesse morrer a qualquer momento, embora balançasse a cabeça tentando afastar esses pensamentos. Antes, sua tarefa era apenas rir do fracasso do aluno, pois queria vê-lo derrotado. Mas ao perceber que ele poderia realmente morrer ali, seu coração afundou, afinal ele era seu aluno. Pensamentos ruins começaram a sobrecarregar a cabeça da deusa. Apesar do relacionamento não ser dos melhores, eles não eram estranhos um ao outro. Lembrando da disputa entre eles, a beleza estava perdida, percebendo que quase se casaria com ele, embora fossem pessoas de status completamente diferente e que ele arriscava a vida. O professor disse que, se quisesse se casar, poderia pedir, pois não era vergonha alguma ser rejeitado. Com o imortal parado perto da cápsula de água, o jovem estava pronto para continuar, seu corpo dominado pela energia louca. Ele entendia que cada estágio ficava mais complicado e arriscado. Sua cabeça doía muito, pois os golpes mágicos o destruíam por dentro constantemente. O único incômodo era que ninguém cuidava dele, e ele sentia vergonha disso. A deusa comentou que, como ele quebrou a formação dos mestres, não era surpresa que tivesse passado pelos 3 primeiros estágios, mas o 4º seria muito mais difícil. De repente, o jovem disse que a garota à sua frente não era nem metade da sua mentora. Essas palavras atingiram a deusa profundamente, fazendo-a refletir. Era literalmente inaceitável ouvi-la falar assim. Janjui ficou envergonhado porque ele havia elogiado a garota na frente de toda a multidão, criando uma situação estranha. Algo dentro da garota despertou, e ela sentiu pena do mundo cruel que não permitia que eles ficassem juntos. Ao olhar para cima, a criatura divina perguntou se ela realmente se achava pior que Janjui. Era ridículo pensar que aquela menina feia havia se tornado professora graças às folhas, e que ela ousava se comparar a eles. Falando todas essas palavras e repreensões, ela não estava só elogiando seus professores, mas também era uma armadilha para o jovem. A beleza também afirmou que ele passou por pelo menos 3 dos 4 estágios, e que se o mestre estivesse ali, ele teria descoberto o golpe que o jovem usou. O mentor sabia de tudo e achava aquilo um completo absurdo, pois ele possuía uma espada exatamente melhor que a dela, e ela se gabava disso várias vezes. A única conclusão do jovem era que a deusa viera ali como um controle para sua espécie no futuro. Ela decidiu que daria uma lição nele quando ele fosse embora, para que não dissesse mais bobagens. A água era uma fonte de vida, e uma poderosa fada sensual e delicada da água rezava por tudo que vivia naquele planeta. No santuário de Tianja, em Zamin, ela deu à luz uma criança. Aquela que depositou grandes esperanças no bebê que recebeu sua bênção era amada por todos os seres vivos e muito feliz. Porém, depois de amadurecer, começou a apresentar um comportamento estranho, que até a assustou um pouco. A menina tratava brutalmente seus brinquedos de pelúcia, batendo neles repetidamente. Era surpreendente, já que ela era uma criança do elemento água, e não fogo, e definitivamente uma beleza muito forte. Gostava de brincar com elementos de crueldade, sem perceber que aquilo não era natural. A mãe ficou chateada com esse comportamento, presumindo que a filha havia sido substituída, pois quando estivesse totalmente madura, deveria herdar a responsabilidade de uma mulher e se familiarizar com o mundo das pessoas. Ao ouvir isso, a jovem ficou incrivelmente feliz, pois há muito tempo sonhava em ver outra pessoa. Atualmente, a menina ficou brava com o jovem e o aconselhou a ficar atento à sua língua, sem compará-la a ninguém.
Em resposta, ele disse que queria apenas saber se ela concordava ou não, e expressou sua opinião de que o teste era como um tigre de papel, um desafio frágil. Essas palavras não foram apenas uma provocação, mas deixaram a deusa muito irritada. Uma criatura elegante considerou tudo aquilo um completo delírio, pois a água é a fonte de todos os seres vivos. Observando o menino desde o começo, a deusa analisou a situação. O jovem usou suas habilidades para olhar dentro da cúpula, e embora tenha apenas espiado um pouco, parecia realmente terrível por fora. Não havia escolha. Diante daquela reação, a deusa caiu em um estado de estupor. Ela havia sido a mais bem-vinda e bonita ali. A garota declarou que não estava apenas olhando, mas sentindo todos os seres vivos ao seu redor, mas o jovem continuou culpando-a. Ele disse que era tarde demais, e quando saísse dali, revelaria sua verdadeira face para o mundo. Os meninos que assistiam, no corredor, perceberam que nunca tinham visto alguém tão descarado. Ele expressava total falta de respeito pelo destino, pelo céu e pela terra, algo simplesmente inaceitável. Na cena, a ninfa tentou se conter, não caiu na provocação, e afirmou que inicialmente queria ajudar, mas agora acreditava que isso não era mais necessário. O jovem respondeu que estava ali para passar no teste, não para ouvir discursos. Essas palavras a enfureceram, e ela ordenou o início do quarto estágio especial do espírito da água. Ao ver a nova ninfa em ação, o belo homem entendeu que ele precisava segurar a pressão por apenas 3 segundos. O tempo passou, a esperança de vitória e o plano se fortaleceram. O corpo da ninfa era composto por águas marinhas de 3.000 paixões em saudação. Ela tentou dar o primeiro golpe mágico. Um segundo depois, a espada de água mais afiada estava a apenas 1 centímetro do jovem, conectando suas mãos e o forçando a reagir rapidamente, colocando-o em um beco sem saída. Com seus 2 dedos, ele facilmente agarrou a arma, evitando o golpe, deixando todos ao redor em choque. As moças não entendiam como aquilo era possível, já que para fazer aquilo era necessária força e habilidade extremas. A técnica da água e da espada com as próprias mãos, combinada com os estágios de gelo e sangue, fez seu trabalho. No mesmo momento, a água que formava a cúpula literalmente explodiu, espirrando para todos os lados. As gotas e a tensão varreram tudo em seu caminho, derrubando os brinquedos macios da Bela, que permaneceu em silêncio. O jovem ficou encantado, pois o terceiro nível de Yuan Ai agora estava dentro de seu poder, e seu corpo começou a brilhar com uma energia dourada. Os presentes no salão ficaram boquiabertos, pois não tinham visto nada parecido e não esperavam que ele conseguisse realizar tal façanha.